Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações de jogadores que foram especulados para vir jogar aqui no Vasco. E agora, né, cara, um mês aí sem futebol, um mês sem Vasco. Vasco agora vai ficar parado, né? Só volta 12 de julho. Muito tempo, né? Para planejar contratações, os jogadores e a comissão técnica e o próprio técnico Fernando Diniz, né? E sua comissão técnica, no caso, vão receber aí cerca de 10 dias aí, né? De férias, e depois vão se reapresentar, né? No CT Moacir Barbosa, para voltar aos treinamentos. O executivo do Vasco, Admar Lopes, está prestes a chegar aqui no Rio de Janeiro, né, para começar a traçar o planejamento para contratações, né, e também para renovações de contrato dos jogadores do Vasco. E muitos jogadores já vêm sendo ventilados, né, muitos nomes ventilados aqui, né, no Vasco. E a gente vai falar de 2 jogadores que foram especulados para vir jogar aqui no Vasco. E vamos começar, né? Antes de qualquer coisa, peço aquele fortalecimento, peço aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E vamos que vamos. O Vasco especulou o jogador Lucas Cepeda, da seleção do Chile, e atualmente joga no Colo-Colo do Chile. Lucas Cepeda no Colo-Colo do Chile. Até o momento tem 54 jogos, 12 gols e 5 assistências. Joga como ponta esquerda, meia esquerda e também como ponta direita. Lucas Cepeda é um jogador de 22 anos, avaliado em 2,5 milhões de euros. É um ótimo jogador. E é um jogador, na minha opinião, na minha visão, é um jogador pronto. É um jogador novo, né? Com potencial aí para uma eventual revenda. Então, vale sim a pena investir nesse jogador chamado Lucas Cepeda. Um jogador que tem gols aí, né? No campeonato chileno, tem gols pela seleção chilena. E já fez gol também, até mesmo na Copa Libertadores da América. Não é um jogador para mim chegar aqui e dizer que é aposta. Eu acho que é um jogador pronto. Eu acho que valeria sim a pena investir nesse jogador, diferentemente do que o Vasco fez, né? Nessa janela de início do ano, investiu num cara chamado Lloyd Augusto, que nunca foi comprado por nenhum clube, com apenas 4 gols na carreira, né? Um jogador que teve passagens aí por clubes pequenos, apesar de ter feito base no Sport de Portugal, mas no profissional ele não teve passagem pelo Sport. O Vasco fez um investimento aí de quase 3 milhões, né, de euros no Lloyd. Por que não investir 3 milhões aí, né? 2,5 milhões no caso, vai gastar até menos no caso, se tentar contratar o jogador Lucas Cepeda, jogador de seleção chilena. Seria uma boa aí, né? Ponta esquerda, ele iria disputar a vaga de titular aí com o Nuno Moreira, que é o titular da posição da ponta esquerda, né, no Vasco da Gama. Nuno Moreira, que vem jogando muita bola, inclusive jogou muito contra o São Paulo, bagunçou, fez gol e tudo, né? Nuno Moreira, Ryan, o time todo do Vasco, né, vem jogando muito, mas Ryan, Nuno Moreira, Tietê são jogadores aí que vêm crescendo muito com o Diniz, né? O Diniz vem potencializando muito o futebol desses carinhas aí, né? E, cara, Lucas Cepeda aí, na minha opinião, seria um jogador para vir, para disputar a titularidade, um jogador pronto, um jogador que, com certeza,
iria dar aí uma boa dor de cabeça pro técnico Fernando Diniz, porque o Nuno Moreira também não é de se jogar fora, não. O Nuno Moreira tem ótimos números no Vasco, um jogador muito decisivo, né? E vem ajudando muito o Vasco nessa temporada de 2025. Por sinal, a melhor contratação aí da era, Pedrinho. E é isso. Lucas Cepeda foi especulado no Vasco. Essa informação é uma informação de youtuber. Então, que eu quero dizer com isso? Que não é certeza, né? E não tem aí nada certo. É apenas uma especulação, ou de repente pode ser também até uma informação aí para jogar para a galera, né? Uma informação mentirosa, né? De repente o cara tirou isso da cabeça dele, soltou aqui, eu tô vindo deixar minha opinião, porque aqui é um canal de torcedor, aqui é um canal de opinião. Eu não sou jornalista, sempre tenho que deixar claro aqui para vocês. E vamos seguir para as informações, beleza? Outro jogador que foi especulado para vir jogar aqui no Vasco é outro jogador de seleção, no caso agora, é um meio de campo, né? Que atua também como volante, jogador de seleção peruana, Sérgio Pena, no caso 29 anos de idade, e atualmente tem 5 jogos pelo time do PAOK da Grécia. É um jogador, né, que já é bem rodado, é um jogador também que, na minha opinião, é um jogador pronto, não é jogador, não é aposta, né, no caso. Sérgio Pena tem 5 jogos aí, né, pelo time do PAOK, já teve passagem pelo Granada, da Espanha, entre outros times, né, já jogou no Alianza Lima, o time aí mais famoso que o Sérgio Pena jogou. O Alianza Lima é um time que sempre está disputando Libertadores da América, né, é um time muito tradicional do Peru, que dá muito trabalho, né, para os times brasileiros, principalmente onde os brasileiros vão jogar, né, na Bolívia contra o Alianza Lima. No caso, na Bolívia não, né, no Peru. O Alianza Lima é um time peruano. E o Sérgio Pena já teve uma passagem por esse time, já jogou pelo Granada, já jogou por outros clubes também, né? Clubes aí pequenos, né? Sem expressão. Até por isso não deu aqui para gravar o nome de todos os times que o Sérgio Pena jogou, mas sei que é um jogador de 29 anos, né? E também tem nos clubes que ele jogou, ele tem participações aí em gols. Não é um volante, não é um meio de campo, né, no caso, que faz muitos gols, né? Atua também como volante, mas a principal posição do Sérgio Pena é meia centralizado. É aquele cara que articula o meio de campo, que organiza. É aquele cara que é importantíssimo, né? Mas não tem aquela pegada, né? Para tá chegando sempre ali na área, né? Finalizando, fazendo gols. Vai ter hora que ele vai chegar, né? Ele é tipo um Tietê, né? Do Vasco. Tietê organiza o meio de campo do Vasco. Articula ali nas jogadas de meio de campo, tabelinha, dá passes ali enfiados, né? E sempre tá ali também, quando dá, né? Apoiando no ataque. De vez em quando finaliza, chuta, isso, aquilo, outro. O Sérgio Pena é mais ou menos esse estilo do Tietê, até mesmo no estilo do Paulinho de Paula, né? Quando estava na sua melhor fase no Vasco. Paulinho, ele nunca foi um cara de fazer muitos gols, né? Se eu não me engano, ele tem 2 gols aí com a camisa do Vasco, mas ele articulava o meio de campo, organizava o meio de campo do Vasco, né? Já foi muito importante quando estava na sua melhor fase depois da lesão. O Paulinho caiu muito de rendimento. Então, o Sérgio Pena seria esse jogador que, de repente, né, poderia estar ajudando muito o Vasco, né? No caso, se vir para o Vasco.
sendo aí um dos articuladores do time, ao lado do Tietê e também do Felipe Coutinho, né, que é o principal armador do meio de campo. E o Felipe Coutinho, a característica dele é diferente porque ele joga no meio de campo, mas ele é um meio ofensivo. O Coutinho, ele não é um jogador que ajuda, né, defensivamente. A finalidade do Felipe Coutinho dentro de campo é organizar o meio de campo, organizar jogadas, né? E sempre quando dá, ele tá apoiando no ataque, sempre busca finalizar, né? Fazer gols ou dar assistências para seus companheiros fazer gol. Então, Sérgio Pena seria esse tipo de jogador, né? Um articulador aí do meio de campo do Vasco. Um cara também com característica defensiva, até porque já jogou como volante. E é isso. Sérgio Pena, avaliado em 2 milhões de euros no Transfermarkt. Tem 5 jogos aí, né? Pelo PAOK da Grécia. Inclusive, ele chegou agora no PAOK, né? Então, ele não tem muito tempo no PAOK, né? Chegou em 2025, né? No início, nessa temporada 2024-2025. Na seleção peruana, inclusive, ele já fez muitos jogos aí, né? E tem, se eu não me engano, 3 gols aí. É um jogador que seria importantíssimo caso viesse jogar aqui no Vasco. E agora vamos para outra informação. Agora essa informação é a informação mais chata, né? A informação aí que me incomoda muito, porque o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, soltou uma nota reclamando, né? Porque na recuperação judicial botaram o Jorge Salgado para receber apenas 10%, dizendo ele, né, da grana que ele já botou no Vasco em 19 anos. E o Jorge Salgado nessa nota citou que estão querendo pagar apenas 10% do que o Vasco deve para ele, né? Os outros 90% aí, no caso, na opinião dele, o Vasco está querendo dar calote, isso, aquilo, outro. Ele soltou uma nota, falou um monte de baboseira. Eu vou deixar minha opinião aqui, cara. Independente de qualquer coisa, eu vou falar o que tem que ser feito e a realidade. Independente que teve torcedores, sócios do Vasco, políticos, né? Benemérito, isso, aquilo, outro, que botaram esse cara na presidência do Vasco em 2020, o Jorge Salgado, né? Entrou no Vasco, né? E foi responsável pelo rebaixamento do Vasco. Jorge Salgado tinha pegado o Vasco da gestão do Campelo, né? O Campelo foi um antecessor do Jorge Salgado no Vasco. Jorge Salgado derrubou o Vasco em 2020, aquele plano de, se eu não me engano, de 30, 40 dias, um negócio assim, que era o que faltava, né, para terminar praticamente o ano, né? E o Vasco acho que tinha 10 jogos, e o Jorge Salgado soltou esse negócio aí de plano de não sei quantos dias, isso, aquilo, outro, para tentar salvar o Vasco da Série B, mas não adiantou. O Vasco caiu naquele ano, e com o próprio Jorge Salgado, o Vasco manteve em 2021 na Série B uma campanha pífia. Em 2022 o Vasco conseguiu acesso aí aos 45 do segundo tempo, um sofrimento do caramba na última rodada. Quem não se lembra da Batalha de Itu. Jorge Salgado, né? Eu tô falando aqui só um pouquinho, né, da trajetória aí do Salgado como presidente. Agora falando aqui, né, do Jorge Salgado como um cara de dentro do Vasco, né, como um benemérito, um político, o que você quiser entender, até porque eu também não
não foco muito na política do Vasco, né? Mas de vez em quando a gente tem que trazer aqui as informações, a gente não pode ficar sonegando as informações, até porque aqui não é canal de fanfarrão, não é canal de passador de pano. Quando tem notícia relacionada a políticos e a notícia aí polêmicas, né? No caso como essa do Salgado, a gente tem que trazer. E cara, Jorge Salgado, diz ele que há 50 anos ele ajuda o Vasco, né? Emprestando dinheiro, fazendo negociações, isso, aquilo, outro. Até aí tudo bem, né? Já falei aqui da trajetória dele no Vasco como presidente, né? O Vasco caiu, manteve na Série B, depois subiu e depois o Vasco jogou uma Série A, já no caso já com a 77, né? Que foi em 2023. A 77 entrou ali no finalzinho de 2022 ainda, no restante aí da gestão, né, do Jorge Salgado. E conclusão, como presidente foi ridículo, pior presidente do Vasco. Essa é a minha opinião, não retiro. Para mim o Jorge Salgado foi o pior presidente da história do Vasco, em termos esportivos. Agora, essa situação aí que ele sempre ajuda o Vasco, isso, aquilo, outro, empresta dinheiro, eu já venho escutando isso há muito tempo, então eu também não vou chegar aqui querer desmentir, né? Até porque eu não sou sócio estatutário do Vasco, entendeu? Eu não vivo lá dentro de São Januário, eu sou apenas um torcedor apaixonado, né? Que vive o dia a dia do Vasco, sempre vejo as informações, sempre fico ligado em tudo que acontece dentro do Vasco, assim como você também, que é torcedor do Vasco. Você tem o direito de saber das informações, assim como eu. Agora você procura saber das informações se você quer, você se atualiza todos os dias se você quiser também. Mas como eu faço vídeo aqui no conteúdo, tem aqui meus inscritos, meus amigos aqui do canal, e eu estou sempre trazendo as informações. Eu não poderia deixar passar batido. Então, conclusão, Jorge Salgado fala que vem botando dinheiro no Vasco há 50 anos, ajudando o Vasco, isso, aquilo, outro, e o Vasco só quer pagar 10% do que deve para Jorge Salgado. Jorge Salgado já arrumou um advogado, né? E vai entrar aí com um advogado, né? Vai buscar seus direitos aí de forma legal, né? Mas também ele falou, né, que já tentou entrar em contato com a 77, com a gestão Pedrinho, para fazer um acordo, para melhorar a situação aí, né, do plano de recebimento do dinheiro dele, isso, aquilo, outro. E a gente tem que aguardar, né, para ver o que vai acontecer. O Jorge Salgado arrumou o advogado dele. Jorge Salgado tem aí um dinheiro forte para receber do Vasco, isso, aquilo, outro. E agora, deixando aqui mais uma vez a minha opinião, como presidente ele foi um merda, mas dizendo ele, né, como vascaíno, ele sempre ajudou o Vasco, emprestava dinheiro para o Vasco. Inclusive já vi muitas informações, né, de dinheiro que o Salgado botou no Vasco, isso, aquilo, outro. Inclusive nessa nota que ele soltou também, ele falou que quando assumiu o Vasco, um monte de coisa atrasada, o Vasco devia todo mundo, isso, aquilo, outro, ele teve que botar um dinheiro ali do bolso dele para fazer o clube andar, né? Então, cara, eu não vou ficar aqui desmentindo. Se o cara botou o dinheiro dele, ele tem que receber o dinheiro dele. Agora, se ele quer receber com juros e correção monetária, aí já é um problema dele, entendeu? E o Pedrinho tem que resolver isso, cara. O Pedrinho é o presidente do Vasco, né? Ele tá aí para isso. Que ele sente aí que o Jorge Salgado aí resolva da melhor forma. O que não pode o Jorge Salgado, né, ficar tirando aí o Vasco, né, para caloteiro, e até mesmo o Jorge Salgado querer tomar providências aí, né, que pode até mesmo atrapalhar
a RJ do Vasco na recuperação judicial, até porque o Jorge Salgado é um dos credores, o Vasco tem diversos credores que foram lançados aí, né, na recuperação judicial, e isso seria um erro muito grave, né, o Pedrinho não dialogar, não tentar fazer um acordo com o Jorge Salgado, até porque o Jorge Salgado pode contaminar os outros credores e a situação piorar aí, né? E é isso, cara. É isso, Jorge Salgado, na minha opinião, é um merda como presidente. Mas se o cara já botou dinheiro no Vasco para ajudar o Vasco e sair, eu também não vou aqui chegar e querer, né, falar que é mentira, isso, aquilo, outro. Ele pode sim querer se aproveitar, né? Até porque ele é empresário. Empresário gosta de dinheiro. Se ele botou 5 milhões, ele vai querer receber 10. É fato, né? É fato. Cara, quem mandou os gestores aí do Vasco, né, nesses anos aí que o Salgado ajudou, pegar, né, dinheiro com o Salgado, pedir ajuda do Salgado, né? Então agora, cara, a consequência é essa, tentar fazer um acordo aí, né? Tentar resolver na melhor forma, porque não tem jeito, a situação é muito complicada. Eu sei que o Salgado não merecia nem receber esse dinheiro, até porque o que ele fez com o Vasco aí, né? Para quem não se lembra também, o Jorge Salgado já deu aí diversas declarações polêmicas. Tem a situação aí do modelo associativo, né, que ele falou que não prestava mais para o Vasco, que tinha que destruir o modelo associativo, né, destruir esse Vasco. Ele falou assim mesmo em uma entrevista dele, né, para fazer um novo modelo, que no caso é a SAF, que seria a salvação, isso, aquilo, outro. Vendeu aí para a empresa fraudulenta, né, que foi a 77, que tinha aí como um dos seus representante, né, um de seus sócios, o Josh Wander, né, vagabundo lá dos Estados Unidos, ex-traficante, entre outros aí, né. 77 só tinha gente da pior espécie, só pilantra, só 71 que ferraram com o Vasco aí, né, contrataram um monte de jogador, não pagaram ninguém desse time aí, né. Tem 14 remanescentes da 777. Então, Jorge Salgado, na minha opinião, não merecia receber um centavo pelo que ele fez com o Vasco, né? Destruiu o Vasco, humilhou o Vasco, né? Foi um péssimo presidente, esportivamente aqui falando. Mas se ele botou dinheiro no Vasco, cara, e ele quer o dinheiro dele de volta, ele tem que receber. Sendo aqui muito sincero, não tem o que falar, né? Até porque o dinheiro é dele, ele empresta, ele dá, ele faz o que ele quiser. Se ele emprestou, ele tem que receber. E se tiver que receber com juros, se ele querer receber com juros, vai fazer o quê? Vai ter que perder alguma coisa para ele. Não vai ter jeito. Então, que o Pedrinho se vire aí, né? Até porque ele entrou no Vasco para resolver os problemas do Vasco. Que o Pedrinho consiga aí fazer um acordo o mais rápido possível com o ex-presidente do Vasco, aí, Jorge Salgado, que já procurou, né, os meios jurídicos aí, né, para resolver essa questão. O Jorge Salgado já arrumou um advogado e também deixou em aberto, né, a situação, e diz que quer também resolver com diálogo, né, vai tentar se reunir com a diretoria do Vasco, né, para tentar fazer aí um acordo. E é isso, cara. Agora é tudo aí com o Pedrinho aí, né? Porque é o presidente do Vasco, bate no peito, fala que quer ajudar o Vasco, isso, aquilo, outro, que ele tome a melhor atitude, né? E resolva logo essa situação aí do Jorge Salgado. E é isso, torcedor. Essas informações aí, né? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Se você já é inscrito, assistiu até o final, agradeço. Muito obrigado. Fica com Deus aí. Saudação vascaína.